me chamo Ronaldo e, como foi dito no vídeo anterior, que estaremos falando a respeito dos 3 mensageiros de Apocalipse 14. Porém, tem alguns irmãos por aí, os irmãos do lado esquerdo, falando que só tem um mensageiro, que tem que seguir a visão da era. Primeiramente, segue nessa visão aí, para ver onde vai dar. Segundo, a palavra, ela diz que haverá 3 mensageiros nos fins dos tempos. 3 mensageiros. Um, ele prega o Evangelho Eterno. O segundo, ele destrói com a Babilônia. E o terceiro, ele vem pregando contra o sistema político, contra a marca. E se eu vou contra essa profecia, eu estou indo contra a palavra do Eterno. No vídeo de hoje, meus irmãos, nós vamos ver a respeito desta palavra, a respeito dessa profecia, porque a gente não pode ignorar nenhuma profecia das Escrituras, nenhuma, porque a partir do momento que a gente nega as profecias, a gente está negando a palavra do Eterno. E no final desse vídeo, meus irmãos, eu também quero estar deixando uma profecia que há de acontecer no meio da igreja do Mashiach. Como todos sabemos, vivemos de profecias e não tem como negar as profecias, não tem como negar a palavra de Yahweh dos exércitos. Então, meus irmãos, esse estudo no qual eu irei falar hoje a respeito dos 3 mensageiros de Apocalipse, ele já havia sido dito lá atrás, através da onde? Através da porta, através do canal manual de Yahweh, que inclusive muitos irmãos aí se levantaram contra, seguindo a visão da era. Inclusive o próprio mensageiro de ataque, o próprio mensageiro da esquerda se levantou contra a porta. Mas por que que isso teve que acontecer? Para que se cumprisse as profecias, para que se cumprisse Salmos 118. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra principal. A porta que os edificadores rejeitaram tornou-se a porta principal. Então tudo é uma profecia, meus irmãos. Nós vivemos através das profecias. E Yahushua, quando ele veio, ele teve que cumprir tudo o que foi falado, o que havia sido avisado lá atrás pelos profetas. O próprio Yahushua veio e seguiu à risca não só a justiça de Yahweh, mas como também anunciou sobre as profecias que haviam sido faladas pelos profetas lá atrás. E nos dias de hoje não será diferente. Nós vivemos na base da profecia. Então tudo o que aconteceu e o que há de acontecer está na palavra, profecias. Então quando a gente despreza a profecia, a gente está desprezando a palavra do Eterno. E a partir do momento que a gente despreza a palavra do Eterno, a gente perde a conexão com Ele. Então, irmãos aí, tomem muito cuidado. Antes de tomar alguma atitude, orem, busquem, veja se tudo que está sendo falado vem do Eterno ou vem do homem. Vamos tomar cuidado mesmo. Tomem muito cuidado. A gente não pode desprezar as profecias deste livro. É onde está registrado em Tessalonicenses. Não desprezeis as profecias desse livro. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho Eterno. Para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. A gente já vai entender isso aqui.
temei a Iau e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Olha só, é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, esse mensageiro aqui, ele sabe o momento que se abre a semana de Daniel. Porque é o momento que começa o juízo do Eterno sobre a terra. Mas para que fique bem claro, meus irmãos, juízo não é a mesma coisa que a ira. É por isso que tem irmãos dizendo por aí, muitos irmãos, os irmãos aí do lado esquerdo, que estão seguindo a visão da era, falando que não começou a tribulação, né? Não é o que estão dizendo? Mas esse mensageiro aqui, ele sabe. É por isso que ele fala: temei a Iau e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Então a gente viu que ele sabe o momento que começa o juízo. A gente viu que ele vem pregando o quê? O evangelho eterno. Ele vem pregando as profecias. Para quem? Para os 144 mil. Eu vou ler o verso 8, e aí depois a gente vai para Isaías 40, e a gente volta para cá, e aí tudo vai ficar claro. Tudo vai ficar bem melhor o entendimento. Então, verso 8, ele diz assim: e o outro anjo seguiu, ou seja, e o outro anjo, por que ele não disse o segundo? Porque esse aqui está se referindo, essa passagem aqui, esse versículo, ela está se referindo ao primeiro. Por isso que diz seguiu. Quando segue, é porque está dando continuidade naquilo que já começou. E seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E olha que interessante, aqui não diz com grande voz. Por que não diz com grande voz? Porque esse mensageiro, ele perde a sua voz. É por isso que no versículo 6, diz com grande voz. Mas quando chega no verso 8, diz: e seguiu o outro, e o outro anjo seguiu, dizendo, mas não diz com grande voz. Por que ele perde a voz? Porque é uma profecia. Esse mensageiro, ele tem que perder a voz. E é essa mensagem e essa profecia, a respeito dessa profecia, que eu quero estar passando para os irmãos no final desse vídeo. E aí agora a gente vai para Isaías 40, e eu vou ler um pouquinho, e aí vai ficar um pouco mais claro. Então Isaías 40, verso 3, vai dizer assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Iau, endireitai o ermo, vereda a nosso Iau. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então esse versículo aqui, ele está falando a respeito do primeiro mensageiro. Tá vendo como tem o primeiro mensageiro? Ele vem endireitando, ele vem preparando o caminho. O que foi que Pedro fez? Ele não preparou o caminho? Aí depois Paulo foi lá e continuou? Exatamente, a história se repete. Então aqui está se referindo ao primeiro mensageiro, voz do que clama no deserto. E hoje a gente já sabe, quando as escrituras se retratam de deserto, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho de Iau, endireitai no ermo a vereda do nosso Iau. Ou seja, começou a endireitar. De que forma? Trazendo os fundamentos. E qual é o fundamento? O nome do Eterno e o nome do seu filho, Iau, Yausha. Então, é por isso que esse mensageiro, ele prega contra a Babilônia religiosa. A missão dele é pregar contra a Babilônia religiosa. Quer ver mais sobre ele? Vamos para Zacarias, capítulo 4, verso 6. Que aí quando a gente lê lá,
Vai ficar mais claro ainda. Então, quando a gente chega em Zacarias capítulo 4, verso 6, vai dizer assim a palavra de Yahweh. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra de Yahweh a Zorobabel, dizendo, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, pelo meu ruache, diz Yahweh dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Tá vendo? Isaías 40. Voz do que clama no deserto. Tudo é uma profecia. O que vai dizer aqui? Ele trará a pedra angular com aclamações. O nome do Eterno, o nome do seu filho, Yahusha. Ele não vibra? Ele não diz, é tremendo a restauração do nome do Eterno, a restauração do nome do seu filho. Clama no deserto. É a voz que clama no deserto. É por isso que ele tem que pregar contra a Babilônia religiosa. Essa é a missão dele. Pregar contra a Babilônia religiosa. E agora a gente vai voltar para Isaías 40 e eu vou ler um pouquinho agora a respeito do segundo mensageiro. E só para dar mais uma clareada, né, a gente viu que a voz ela clama no deserto. E aí o que a palavra diz lá em Zacarias? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Quem és tu, grande monte? Por que fala monte? Porque é justamente o que vai dizer aqui no verso 4 de Isaías 40. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. Que monte é esse que a palavra está se referindo? Está falando, está se referindo à Babilônia religiosa. Ela não vai crescendo? Vai crescendo, vai crescendo? Pois é, será abatido. E que momento que isso é abatido? A partir do momento que esse mensageiro ele começa a pregar contra a Babilônia religiosa. Então agora a gente vai para o verso 7. Aliás, perdão, irmãos. Verso 6. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o ruache de Yahweh. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, na palavra de Yahweh subsiste eternamente. Porque o Eterno, ele chega para esse mensageiro e fala, clama. E ele diz, que hei de clamar? O que eu vou pregar? O que eu tenho que pregar? Ou seja, esse mensageiro ele tem que começar a vir pregando cantares. Quem acompanha, ou melhor, quem acompanhou, né, o canal Manual de Yahweh, a porta, vai lembrar desse estudo. Então esse mensageiro ele tem que começar o seu ministério pregando cantares. Tudo para que se cumpra as profecias. É por isso que eu não posso desprezar nenhuma profecia desse livro. Tudo tem que se cumprir. Não adianta, eu não posso desprezar. Só que a maioria dos irmãos, né, que estão aí, eles só querem ouvir aquilo que lhe agradam, aquilo que é agradável aos seus ouvidos, e não estão nem aí para a palavra do Eterno. Eles querem seguir o seu próprio entendimento. Aí o que acontece? Acaba entrando na filosofia humana. Acaba entrando o espírito do engano, da mentira. E aí eles passam a acreditar na mentira. Por quê? Porque não tem mais conexão com a terra. É tudo filosofia humana. Então nós temos que acordar. Você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo aí do outro lado, essa mensagem é para você. É para você. Uma mensagem para que você possa entender melhor e conhecer o Eterno.
Não olhe para mim, mas olhe para a palavra. Não se importe com quem vai estar do outro lado falando com você, porque o Eterno ele usa quem ele quer, ele levanta quem ele quer, e nós temos que ter maturidade para entender isso. Os 144 mil eles seguem o Cordeiro, é por isso que eles não se confundem, eles entendem das profecias e eles pregam a profecia. Por quê? Porque eles seguem o Cordeiro, eles não seguem o homem. Então, continuando no verso 9, vai dizer assim: Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Yel-Shalã, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Ialdá: Eis aqui está o vosso Ial. Tá vendo porque ele tem que ter grande voz? O que ele vai dizer lá? Temei a Ial. Teme a Ial. Ele diz com grande voz. Teme a Ial. Então Ial manda, o Eterno manda ele vir para onde? Para a porta. Começar a pregar cantares. É profecia, irmãos. A gente não pode desprezar. Essa é a verdade. Agora a gente vai voltar para Apocalipse 14. E aí a gente vai entrar na questão do terceiro mensageiro. A gente vai ler um pouquinho. E aí a gente vai ver ele em outra parte das Escrituras. Apocalipse 14, verso 9 vai dizer assim: E seguiu-os o terceiro anjo. Olha só. E seguiu-os, porque esse mensageiro ele segue o testemunho dos dois mensageiros. Então, ele vem pregando o testemunho dos dois mensageiros. E dizendo com grande voz, esse mensageiro, ele já tem a grande voz. Percebe só? Ele tem que ter grande voz. E ele vai ter grande voz aonde? No meio político e no meio evangélico. Esse mensageiro, ele tem que sair do meio dos evangélicos. E já foi falado a respeito desse mensageiro através da porta, através do canal Manual de Ial, dizendo: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Ial. Tá vendo? Aqui ele já começa a falar da ira. Lembra que eu falei para vocês? Juízo é uma coisa, ira é outra. São momentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E esse mensageiro ele vem pregando contra o sistema babilônico político. Ele começa a falar do sistema babilônico político. Ele está pregando aí, ele já vem pregando, né? Contra a gororoba que está sendo colocada no corpo dos humanos. Mas, irmão Ronaldo, você disse que ele tem que sair do meio dos evangélicos, certo? Mas por quê? Porque é profecia. Não é o que eu venho dizendo para vocês? Tudo é profecia. Está registrado aonde? Em Gênesis capítulo 25, verso 33 em diante, que vai dizer assim: Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o cozido de leitilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ou seja, ele troca a sua primogenitura. Ele não quer. Ele quer estar lá no meio. E ele sabe disso. Ele sabe o momento certo que ele tem que falar. Quem acompanha os vídeos dele sabe do que eu estou falando. Então ele troca porque ele quer estar no meio. E ele vem com grande voz. É por isso que ele tem que ter grande voz. Influência no meio dos evangélicos
e pregando contra o sistema babilônico político. Então é profecia, meus irmãos. Quer ver? Lá na palavra vai dizer que ele fala no momento da ira. Por quê? Porque ele vai estar pregando em um outro momento. Ele vai estar pregando no momento da ira do Eterno. Ou seja, depois do avivamento. Ele está esperando o quê? Um grande sinal. E que sinal vai ser esse? O arrebatamento, meus irmãos. É o arrebatamento. E aí sim, os evangélicos vão tomar a ponta da lança. Os evangélicos vão vir com tudo. Porque muitos vão acordar descobrindo que estavam enganados. Mas a gente vai começar falando desse terceiro mensageiro em uma outra parte. Vamos para Salmos. A gente vai para Salmos e lá eu vou ler mais um versículo que se trata dele. Então agora a gente está aqui em Salmos capítulo 30. É o Salmos que se refere ao terceiro mensageiro. Porém, eu vou estar lendo um versículo só. O versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, e o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por quê? Porque ele fala que pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque após a meia-noite, após a vinda do noivo, entra o período da madrugada. E aí depois da madrugada não vem o dia? E ele está falando o que aqui? A sua ira dura só um momento. Aí quando a gente volta para Apocalipse 14, o que vai dizer? Ele está falando a respeito da ira. Ele está falando no momento de ira. É o momento da ira do Eterno. Não é mais um momento de juízo. Já vai ser o momento da ira. O arrebatamento já vai ter acontecido. O avivamento já vai ter acontecido. E ele vai estar pregando. Yau e Yahusha. Concretamente. Porém, ele sabe o momento dele. E agora, meus irmãos, a gente vai entrar na profecia que está para acontecer aí. E a gente vai entender o porquê que o primeiro mensageiro, quando chega em Apocalipse 14, ele já não segue mais com grande voz. E agora eu quero deixar para os irmãos a profecia que está para acontecer na igreja do Mashiach. Não podemos desprezar as profecias. Porventura não falou Yau e cumpriu? Porventura ele é homem para que minta? E filho do homem para que se arrependa? Yau é poderoso. Ele está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Como dizia Jó, os teus planos são perfeitos, não podem ser frustrados. Então nós temos que parar de querer ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos e começar a se consertar, se colocar na posição e começar a buscar a voz do Eterno, a buscar ouvir a sua voz, parar de ficar seguindo o homem. E eu anuncio agora, irmãos, para vocês, Isaías capítulo 22, verso 17, oráculo de Yau dos exércitos, porque assim diz Yau: eis que Yau te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso, e ali morrerás, morte espiritual. Perdeu a conexão com o Eterno. E ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Criador, e demirtir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E serás que naquele dia
e será que naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e então entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como um pai para os moradores de Al-Shalã e para a casa de Aldá. Quando se fala pai, está se referindo ao cuidado, a preocupação de cuidar da igreja, de cuidar dos irmãos. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e o que ele abrir, ninguém fechará, e o que fechar, ninguém abrirá. Então, nesse momento, eu deixo a profecia da queda do primeiro mensageiro para toda a igreja do Mashiach. A profecia que há de se cumprir. Então você, meu irmão, que está aí do lado esquerdo, acorda, abre o olho. Você que se levantou contra o canal Manual de Al, acorda, abre o olho. Porque o Eterno, Ele sabe de todas as coisas. E não podemos desprezar as profecias. E agora eu vou para Apocalipse 3, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Foi o que a gente leu agora há pouco. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, ou seja, eu sei a tua conduta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Quem é o verdadeiro? Com quem que o Eterno está falando nessa passagem? Agora eu creio que tudo ficou claro para os irmãos que ainda tem alguma dúvida. Agora tudo ficou claro. O que é santo, o que é verdadeiro. Então a gente não pode desprezar as profecias desse livro. Não podemos. Entendam, o primeiro mensageiro, ele perde a sua voz, ele perde a conexão com o Eterno. Mas por quê? Porque é profecia. E não tem como fugir das profecias. Mas ele há de voltar e continuará fazendo aquilo que ele começou. Quer que eu prove? Eu vou provar para os irmãos. Então Zacarias capítulo 4, verso 9 vai dizer assim: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, ou seja, os fundamentos. Qual é o fundamento? O nome do Eterno e o nome do seu Filho. Também as suas mãos a acabarão. Está vendo? Para que saibais que o Ial dos exércitos me enviou a vós. A profecia. O que vai estar escrito em Apocalipse 14? Que seguiu o outro anjo, dizendo: caiu a Babilônia. É profecia, meus irmãos. A gente não pode desprezar. Não pode. No verso 14 vai dizer: então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante de Al de toda a terra. Aí quando a gente volta para Apocalipse 14, o terceiro anjo vai seguir o testemunho dos dois. E ela vai estar pregando aonde? Na metade da semana. Na metade da semana. No momento da ira. É o momento da ira. Então não podemos, irmãos, desprezar as profecias desse livro. A gente tem
que colocar nosso joelho no chão e orar antes de qualquer coisa e perguntar para o Eterno quando a palavra é do homem e quando a palavra vem dele. Então vamos seguir. E você, meu irmão, que está do lado do engano, que está do lado da mentira, nesse exato momento estamos falando de tempo espiritual. Estamos falando de tempo espiritual. Aqueles que querem permanecer no engano, na mentira, continue do lado de lá. Mas aqueles que querem a verdade, que querem ouvir a palavra do Eterno, que querem ouvir a sua voz e não aquilo que lhe agrada, aquilo que é agradável aos seus ouvidos, filosofias humanas, passai para cá, para o lado da justiça, da verdade. E desde já quero comunicar aos irmãos para que entrem em oração pelo canal Manual de Al, a porta, que nesse momento está fechada, mas é profecia. E já comunico os irmãos que ele vai voltar, e quando ele voltar, ninguém a mais poderá fechar. Ninguém poderá mais fechar. Por quê? Para que se cumpra a palavra de Yahweh, para que se cumpra a palavra do Eterno. Então você, meu irmão, minha irmã, que se levantou contra a porta, lembre-se, você está se levantando contra a palavra do Eterno. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para criar contenda com ninguém. Mas é meu dever trabalhar, batalhar pela porta. É o nosso dever trabalhar e batalhar pela porta. A porta que o Eterno abriu, para que através dessa porta o nome dele se tornasse conhecido e o nome do seu filho. Então não se preocupe em olhar para quem está aqui do outro lado falando, mas se preocupem em procurar saber quando a voz é do Eterno e quando a voz vem do homem. Essa é a última mensagem que eu quero estar deixando para vocês nesse vídeo. Que possamos seguir firmes. Temos pouca força, mas Yahweh nos trará o livramento. Porque é necessário que se cumpra a sua palavra. É necessário que salve, ou melhor, que seja salvo primeiro as tendas de Aldá. Eis aqui o leão da tribo de Aldá, Yahushua, o cordeiro, sumo sacerdote. Fiquem todos na paz de Yahushua.